Olá, boa tarde. Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. Estou aqui, mais uma vez para semear do reino de Deus em vossas vidas aquilo que Ele tem semeado ao meu coração, em nome de Jesus. E desde já eu convido o Espírito Santo a fazer parte desse momento, dessa live, e que Ele nos encha, nos transborde da sua presença, da sua grandeza, da sua sabedoria sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com vocês a respeito... Valeu, professor Robson, tudo bom? Obrigada pela presença. Vamos falar a respeito da parábola da figueira estéril em Lucas 13, versos dos 6 ao 9. Eu vou ler aqui. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E essa palavra ficou falando forte comigo. Glória a Deus que está tudo bem contigo e sua família. Amém. E essa palavra falou muito forte comigo a respeito de que muitas vezes a gente não se sente encaixado nos ambientes, nos lugares, seja eles quais forem, na família, com os amigos, na vizinhança, na parentela, no trabalho. E assim, durante os ciclos de nossa vida, a gente acaba se sentindo sem encaixar, como se a gente não fizesse parte daquilo ali. E a gente se sente um peixe fora d'água, Às vezes a gente é tratado como a ovelha negra da família. Às vezes a gente é taxado, às vezes, como diferentão, ou chato, ou importuno. Enfim, porque a gente não se encaixa. E aí, quando eu comecei a pedir a Deus, orientação a respeito dessa palavra, me veio isso em mente. Por que a figueira estava plantada no meio das videiras, E por que quem deveria cuidar dela era o vinhateiro e não o figueiredo, E aí o que acontece? A gente fica se perguntando, mas o dono da vinha plantou a figueira num lugar que não era para ela estar, que é no meio das videiras, no meio do parreiral de uvas. Então, por que ele fez isso? Para quê? E às vezes a gente se pergunta, por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito de eu estar em tal lugar, em tal ambiente? Por que eu estou no meio dessas pessoas? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? E essas perguntas eu me fiz durante muitas vezes na minha vida, e às vezes a gente passa por outras situações que a gente fica se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Para que eu estou passando por isso? A paz do Senhor, Marcilene. Obrigada, pela sua presença. E aí então a gente não se encaixa. Quando a gente não se encaixa, a gente vem com aquelas enxurradas de dúvidas, enxurradas de inquietações, a gente fica insatisfeito, a gente fica triste, a gente fica angustiado, perde fome, perde sono, perde alegria, perde tudo. E ainda somos cobrados. Você tem que dar fruto, você tem que dar resultados, você tem que se igualar, você tem que, se nivelar. Mas a gente não pode se nivelar quando a gente tem uma essência diferente. A figueira é diferente da videira. A figueira nasceu para dar figos e a videira nasceu para dar uvas. Somos diferentes. E aí eu fiquei pensando, o dono do parreiral, ele não exigiu que a figueira desse uvas. Ele queria que ela desse figos, mas que ela desse os figos.
Ele a colocou num local estranho à sua origem, porque a sua origem deveria estar, né, numa plantação de figueiras, no figueiral. E quem deveria cuidar dela era o figueiredo, a pessoa que cuida das figueiras. Mas ele apostou nela num ambiente totalmente diferente, para que ela desse fruto num ambiente totalmente diferente, com circunstâncias diferentes. Eu analisando sobre a questão das uvas, por exemplo, a uva, ela exige um clima diferente, um terreno diferenciado, sabe? Uma estrutura de criação, até mesmo a forma como ela é montada, né? As varas, os varais, para que ela tenha o seu crescimento de forma adequada, o clima, tudo tem que estar em perfeito controle para que a uva, né, dê o seu fruto no tempo certo e de forma que ela não murche antes do tempo, né, e que ela seja ainda suculenta e esse suco da uva seja bom. Já a figueira não, ela não exige tanto trabalho. É como se a figueira fosse uma fruta mais fácil de dar. Ela se adapta. E aí a gente é quem? A gente é a uva ou a gente é a figueira? Se a gente não se encaixa, a gente está mais para a figueira. Mas nós temos capacidade de dar frutos. Mas por que não temos dado? Porque nós temos nos comparado às videiras. Nós temos tentado nos encaixar no mundinho de perfeição, de exigências das videiras, das uvas, dos parreirais. E nós, na nossa essência, nós não somos iguais a elas. E aí o que acontece? Quando a gente não consegue atingir as metas, o nível, né, a estrutura, a gente não tem se encaixado, a gente se sente incapaz. E aí a gente não dá o fruto, não dá o resultado que a gente deveria dar. O propósito, a gente não cumpre o propósito para o qual Deus nos criou. Deus é o dono desse parreiral. Deus é o dono desse mundo e das nossas vidas. Ele nos concedeu a vida, a oportunidade de estar vivendo esse momento na Terra. Entre milhões de espermatozoides, nós fomos aqueles que vencemos, criamos a nossa fusão ali com o óvulo e naquela corrida ali nós vencemos e fizemos, né, a nossa estadia ali, aqueles 9 meses, no útero das nossas mães, e nós vencemos. Quantos de nós aqui poderia ter sido um aborto mal sucedido? Porque muitas vezes as mães em situações podem ter desejado, podem até praticado, né, tentado, mas nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui. Vencemos batalhas desde quando estamos no processo de gestação. E todo esse processo de tentar se encaixar, né, nos faz fortes, nos faz guerreiros, nos faz resilientes, nos faz generais de guerra, mas ainda é exigido muito mais de nós. E o que o nosso propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente dê fruto, que o nosso fruto permaneça. E que esse fruto, além de permanecer... Oi, Amandinha, minha prima, saudade de você, sumiu, mulher. Depois que foi pro Rio, nunca mais apareceu. Então... o fruto permaneça e esse fruto dê outros frutos. Então, eu não vou ser igual às uvas. Eu e você jamais seremos iguais àqueles que estão ao nosso redor, porque nós temos essências diferentes, essência diferenciada. Nós nos adaptamos facilmente, nós somos como as cabras. As cabras podem criar cabra em qualquer lugar, né? Nós somos como esses animais que vencem qualquer barreira. Nós somos frutas, árvores frutíferas, né? Nós temos raízes, nós temos galhos, caule para nos sustentar. Nós temos os galhos, nós devemos florescer e nossas flores têm que dar frutos e os nossos frutos
tem que alimentar, saciar a fome daqueles que necessitam. Mas como é que a gente vai fazer isso se a gente está no mundo, no espaço de uvas? Como é que a gente vai fazer isso se a gente não consegue ver perspectiva? E a gente ainda está sendo cobrado. É muito difícil enquanto a gente viver no momento de comparação. É muito difícil a gente tentar ser alguém enquanto a gente ainda está olhando para quem está ao nosso redor. E a palavra que eu te digo, que foi a que Deus falou para mim é: tem um vinhateiro aí para cuidar de você. Tem um vinhateiro te dizendo: eu vou te ajudar. Eu intercedo por você. E o vinhateiro é Jesus. Ele disse: eu vou aparar suas raízes, né? Vou adubar suas raízes. E se até em um ano ela não der frutos, pode cortar. Sempre tem um momento que Jesus intercede por nós. Ele nos dá oportunidade, ele nos dá chances de sermos quem deveríamos ser. Uma árvore que não dá fruto, uma árvore que, se a gente prestar bem atenção na questão da natureza, como ela funciona, toda árvore que não dá fruto, ela só serve para dar sombra ou virar lenha. Não é verdade? E aí, muitas vezes, essa árvore, ela é cheia. Quando passa o tempo, tem muitas outras plantas, né? As trepadeiras em cima dela, começa ali a sufocar aquela árvore e ela para de crescer para os lados e para cima, né? Quando além disso, vem os cupins, os parasitas que vêm comendo essa árvore de dentro para fora, apodrecendo essa árvore. Né? E com o tempo ela vem a cair, a rachar, ou mesmo ser cortada, porque ela se torna inútil. Quantas influências malignas, satânicas têm nos sugado, como as trepadeiras sugam a energia dessas árvores. E quantos parasitas diabólicos, de dentro para fora, muitas vezes as limitações, as crenças limitantes, que são geradas em nós desde a infância, muitas vezes, traços de personalidade, traumas, situações e palavras negativas, palavras de maldições são lançadas em nós ou contra nós, que nos fazem acreditar que somos aquilo. E aquilo vem por dentro de nós nos apodrecendo de tal forma que nos matam pouco a pouco até nos arruinar totalmente. É por isso que muitas pessoas, quando crescem, não sabendo lidar com as frustrações, não sabendo romper com essas limitações provocadas muitas vezes por pessoas de crenças também limitantes, de pessoas com pensamentos pequenos, pensamentos de pequenez, pensamentos mesquinhos, medíocres, maldosos, às vezes até inconscientemente, porque foram ensinadas a ser um ciclo que se repete muitas vezes. Por causa disso é que existem pessoas na prostituição, porque não se sentem amadas e aí procuram nos braços de outros ou de outras o amor que não lhes foi dado na infância, o afeto, a proteção, o carinho, o respeito, a dignidade, a valorização. E essa pessoa fica tentando o quê? Se encaixar no mundinho de outros, no mundinho das uvas, no mundinho do parreiral, né? Tentar se encaixar naquela exigência do mundo, da mídia, né? Que dita verdades, que dita modas, no mundo dos mimizentos, no mundo dos movimentos do alfabeto inteiro, nos movimentos de bandeiras, enquanto que você está se arruinando por dentro. Pessoas que querem, são palavras, são situações, são violências, atos violentos ou violências psicológicas e emocionais que te arruinam por dentro, que ficam ruminando ali dentro de você, te arruinando por dentro, apodrecendo sua carne, seus ossos, sua alma, que faz com que você pense que você não é capaz.
Porque você está sendo violado desde lá. Desde lá. E aí o que acontece? Você não consegue dar frutos. Você não consegue avançar. Você não consegue viver uma outra vida que não seja de frustração, de fracassos, de colecionar fracassos e derrotas. E aí vem o dono da vinha e diz: se você não der frutos, eu vou te lançar fora. Por quê? Porque você, figueira, está olhando para as uvas. Está ouvindo o que as uvas falam. Está se comparando a elas. Está deixando as maldades delas te machucar. E aí não tem mais tempo da gente ficar o tempo todo prostrado, chorando, amargurado, clamando mais uma vez, trazendo à memória todas as dores. Enquanto que a palavra de Deus diz trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O dono da vinha não está te obrigando a ser diferente, não está te obrigando a fazer algo que você é incapaz de fazer. Ele só está pedindo para você fazer aquilo que está na sua essência. E ele sabe disso porque ele te fez figueira. E ele só quer de você os figos, os seus frutos. E já está no tempo de você dar fruto. Você não é mais menininho, você não é mais menininha. Você não está mais no tempo de só ficar chorando e lamentando o que lhe fizeram. Nós nos vitimizamos demais. E quando alguma coisa nos acontece, desperta aquele gatilho das palavras de dor, dos momentos de dor, dos abusos, das violências, aí sim é que nós nos prendemos nisso e ficamos enclausurados naquela situação. Eu não consigo, eu não posso, me fizeram isso, me fizeram aquilo, e aí a gente não avança. É por isso que tem homens hoje presos, que não conseguem chefiar suas famílias, e as mulheres têm que levantar a cabeça e fazer, porque há homens que não se tornam homens. Porque lá atrás, palavras limitantes, incapacitantes, palavras e situações que não lhes fizeram crescer, nem enfrentar as frustrações, faz com que ele não dê o fruto para o qual ele foi criado para fazer, que é ser o guia, que é ser o líder, que é ser o provedor. Aí não cresce. Tem idade, mas não amadurece. É por isso que muitas vezes a mulher, por ter sido cobrada, por ter sido exigido dela, ou lançado sobre ela palavras limitantes, ou cobrado dela aquilo que ela não deveria, que ela não nasceu para fazer, que ela cresce, às vezes, muitas vezes, um cacto, cheio de espinhos, cheio de ranhuras, cheio de mimimi, sabe? Cheio de problemas que espantam as pessoas, que reclama de tudo, que vê maldade em tudo, porque está ali dentro dela, mas não dá frutos. E quais são os frutos que o Senhor nos pede? É a paz, é o amor, é a longanimidade, é a temperança, é o domínio próprio, é o autoconhecimento, o autocuidado e todas as coisas semelhantes a ela: a fé, o perdão, a misericórdia, a bondade, a benignidade, sabe? A solidariedade, todas as coisas semelhantes, a fidelidade, a honestidade, toda a boa dádiva, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que você não precisa se envergonhar, tudo que pode ser feito às claras, nisso pensai. Então dê fruto. A gente nasceu para dar fruto. Nós somos figueiras. Não devemos querer nos encaixar no mundinho das uvas. Elas têm muitas exigências, elas têm muitas cobranças. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, e nós seremos, úteis, seremos felizes quando viermos e nos posicionarmos para darmos aquilo de que fomos feitos para fazer. Professor Robson, o fruto dele é dar aula,
é ensinar, é estimular, é incentivar, é fazer com que os alunos vejam através da matemática a grandeza de Deus no mundo. Sabe? Então, assim, eu semeio a palavra de Deus onde eu for. Isso quer dizer que eu sou perfeita? Não. Nenhum de nós é perfeito. Vai ter momentos que eu estou sendo podada. Eu tenho que ser podada. Eu tenho que ser limpa. Minhas raízes precisam ser adubadas. Porque às vezes eu esmureço. Às vezes eu choro. Às vezes eu falo coisas que não devia. Faço coisas que não devia. Então eu ainda preciso ser cuidada. E ainda bem que tem um vinhateiro que cuida de mim, que se dispõe. Porque eu quero dar frutos. Eu entendi para que eu nasci. Eu quero dar fruto e eu vou dar fruto, sim. Sabe? É ajudar o próximo. É fazer algo de útil para mim e para o próximo, principalmente. Porque que adianta eu ser, se é só para mim ou para os meus? Vivendo numa ilha. Nenhum homem, nenhum ser humano foi feito para viver só. Porque até mesmo quando nasce, precisa dos outros. E ao morrer, precisa dos outros, até para ser carregado e ser enterrado. Então, não devemos ser egoístas. E jamais nos comparemos às uvas. Somos únicas, somos especiais. E o dono da vinha, ele confiou em nós. Ele apostou em nós. Ele sabe do nosso potencial. E ele não nos exige além daquilo que somos capazes de fazer. Ele não nos desvaloriza o nosso esforço. Ele não só nos reconhece pelo nosso resultado, mas o resultado que damos é o fruto do nosso esforço. Ele não quer um fruto de qualquer jeito, ele não quer um fruto bichado. Ele não quer de nós ações, atitudes de mau caratismo, dúbias, dissimuladas, manipuladoras, falsas. Ele quer de nós um fruto verdadeiro. Ainda que seja um fruto pequeno. Um fruto que talvez as uvas estejam lá dizendo: isso não vale nada. Isso para mim não é nada. Ah, é feio, é torto, é isso. Dê fruto. Dê fruto. Dê fruto. Dê o seu melhor. Dê da forma que você sabe fazer, mas dê fruto, frutifique. Você nasceu para isso. Mulher, você nasceu para ser mulher. E dê fruto do seu jeito. E peça ao vinhateiro, quando ele cuidar de você, quando ele estiver aí cuidando de você, preste atenção que ele está aí. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Peça a ele olhos espirituais, ouvidos espirituais, sensibilidade para compreender e perceber a presença dele em sua vida em todos os momentos. Desde quando você acorda. Talvez você teve perdas esse ano de 2020. Você teve perdas irreparáveis. Ele não está dizendo para você esquecer suas perdas. Mas eu garanto que você ganhou muita experiência, muita aprendizagem, muita bagagem. Isso te fez mais forte. Você não merecia. Mas eu te garanto, se você ouvir histórias de cada pessoa que passa ao seu lado, cada uma delas tem uma dor tão grande ou até maior do que a sua. E estão aí, estão de pé. Enxuga as lágrimas, lava teu rosto, troca de roupa. Muda essa roupagem que as uvas querem te forçar a vestir. A moda, o mundo vem dizendo para você mostrar o corpo. Porque o que é bonito tem que se mostrar, não. Você tem que mostrar seus frutos, o seu valor. Você não tem que se encaixar no mundo das pessoas, dos outros. Você tem que se encaixar nos propósitos de Deus para a sua vida. E aí sim, sua vida vai ganhar significado. Significado. A gente não é feliz tentando ser aquilo que as pessoas nos dizem para ser. A gente não consegue ser feliz e inteiro vivendo conforme os desejos das outras pessoas. Ninguém consegue fazer outra pessoa feliz. Porque ninguém sabe se o meu sorriso é de fato de felicidade. Ninguém sabe se a minha gargalhada é de fato de felicidade. Eu é que sei.
E Deus é quem sabe. Por isso que só Ele, através de mim, é que Ele pode me preencher. E eu posso ser útil a Ele, sendo útil a você, sendo útil a outras pessoas, e dando fruto, e que esse fruto permaneça, que esse fruto seja verdadeiro. Então eu vou deixar assim que o vinhateiro cuide de mim, que Ele pode as minhas raízes, podar, conserte, limpe, coloque adubo. Se Ele precisar podar os meus galhos, as folhas, tirar de mim todas as trepadeiras que estão tentando me sugar as energias, sugar o meu potencial, palavras negativas, maus exemplos na sociedade, coisas ruins que me fazem e tentam minar minha capacidade de dar fruto. Que o vinhateiro venha e cuide de mim em nome de Jesus. Para que eu não deixe de dar frutos. Que a maldade das pessoas não tirem de mim a energia que vem do Senhor. Não tire de mim a capacidade de frutificar, de ser útil. E de ter orgulho de mim mesma. Eu como professora, como coordenadora, por exemplo, eu dando aula, no terceiro ano do Fundamental 1, e tinham alunos que eram repetentes e não sabiam ainda ler. Isso não entra na minha cabeça. Tem certas coisas que eu fico me perguntando como é que o professor deixa ou sossega, se acomoda a isso. E aí eu falei, não, alguma coisa a gente tem que fazer. E eram alunos o quê? Alunos brincalhões, que não se concentram, indisciplinados, sabe? Irresponsáveis, que não assumem suas responsabilidades de estudante, crianças de 8 anos. E eu tive que conversar com essas crianças e chamar e exigir delas esse compromisso. E eu perguntei qual era o sonho delas. A gente sempre, para atingir uma pessoa, para atingir o que a gente quer uma pessoa, a gente tem que primeiro atingir a alma dela. E para atingir a alma de uma criança é perguntar a ela quais são os sonhos delas, os desejos delas. Que elas vão falar do que elas gostam. As pessoas gostam de falar de si mesmas. Quando você quer tocar alguém, toque naquilo que ela é. E faça ela botar para fora do que ela deseja, o que ela gosta, o que ela sente em relação a certas coisas. Que aí ela se abrindo, você vai conseguir entender quem é aquela pessoa e você vai conseguir chegar nela da melhor forma possível. Foi então que eles falaram e me disseram que queriam sim aprender a ler. E um deles falou, professora, eu não consigo não, meu pai disse que eu sou burro mesmo e eu sou burro mesmo. Olha a crença limitante que o pai dessa criança estava implantando nele. E aí a professora disse que não consegue mesmo, aí pronto. Aí a outra professora anterior falou isso para ele. Não, eu não aceito. É porque eu sou melhor que ela? Eu não sou melhor que ela em nada. Ela tem o potencial dela, ela é a profissional que ela é. Mas eu não consigo ficar dessa situação, vendo isso e não ter que fazer alguma coisa. E quando eu não consigo, das formas que eu sei, eu peço ajuda. Eu peço ajuda. Mas aluno meu tem essa teimosia, eu tenho esse compromisso comigo, porque é um ser humano tanto quanto eu. É um ser humano tanto quanto eu. E eu penso assim, se é um filho meu, eu quero que ele saia daquela sala de aula aprendendo. Se ele não aprender da melhor forma, mas que ele saiba. Então, eu busquei. E aí, o método fônico, ele não conseguia aprender com o método sintético. Aí eu fui para o método fônico. E aí ele foi lá aprender dos sons das letras. E aí outras metodologias para poder ele se concentrar, ele não se concentrar. Foi então que eu lembrei do método Paulo Freire. Olha, o método Paulo Freire é usado comumente para a EJA, para o ensino de jovens e adolescentes, jovens e adultos, né? Só que ele era uma criança. Eu ia aplicar o método da educação de jovens e adultos para ele. Eu tentei, eu testei e deu certo. E essas 3 crianças, esses 3 meninos, saíram lendo e escrevendo. Não foram proficientes, mas estavam alfabéticos. E na matemática também, eles saíram com bom desenvolvimento. Isso devo a mim?
Não, eu devo primeiro a Deus e a eles também. Ao esforço deles. Eu consegui atingir o coração deles. Mas como é que eu fazia? Eu combinei com a direção da escola, pedi para que ela falasse aos pais que eu ia soltar uns 15 minutos antes aos outros alunos e ia ficar mais 15 minutos com esses alunos todos os dias. E eu fiz isso. Eu rezei essa missa todos os dias que eu dava aula. E eles terminaram o ano, sim, conquistando aquilo que eles queriam, que era ler e escrever. E compreender aquilo que eles liam e escreviam. Então, o esforço deles valeu a pena. E o melhor de tudo isso, eu falar de Deus para eles e acreditava neles, mostrei para eles que eu acreditava neles, que hoje eles, adolescentes, onde me veem, falam comigo com carinho e com respeito. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então vale a pena a gente dar o fruto para aquilo que a gente nasceu para fazer. Aquilo que a gente foi designado por Deus a fazer. Aquilo que a nossa profissão nos designou a fazer, que nós escolhemos. E se nós não estamos satisfeitos, a gente vai buscar. Mas a gente tem que dar fruto. Mas o fruto aqui se especifica, na questão da palavra, é o fruto do Espírito Santo. O fruto da verdade, o fruto da vida, o fruto que traz esperança para as pessoas. Tem muita morte, tem muita dor, tem muito abuso, tem muito estupro, tem muita prostituição, tem muita maldade nesse mundo, para a gente semear isso. Vamos semear vida. E vida em abundância. Vamos semear a palavra de Deus, a verdade, a justiça. Que não seja, se não quer usar a Bíblia, mas olha, toda a boa dádiva vem do Senhor. O amor é dele, vem dele. Então não tem como nós sermos além da nossa essência. Nós nascemos para isso. Façamos isso em nome de Jesus. Em Provérbios 23, 7, quando a gente fala nas questões limitantes, que ele fala que assim como pensa sua alma, assim você é. Provérbios 23, 7. Que minha Bíblia está aqui. Então, quando a gente acredita que somos incapazes, né? A gente acaba sendo aquilo que a gente acredita ser. Porque como imagina a sua alma, assim é. Então, que a gente não pense dessa forma, a gente não pode se comparar. Não se compare. Não olhe para as vinhas, não olhe para as uvas militantes que ditam as regras, as modas, porque para ela tem que ter o clima perfeito, o terreno perfeito, os varais perfeitos. Não, nós não somos como elas. Nós nunca seremos. É por isso que a gente não se encaixa. É por isso que tudo está quadrado ao nosso redor, porque a gente quer ser como elas. Não, então mesmo que a gente esteja no mesmo ambiente que elas, mesmo que a gente esteja num ambiente onde hajam parasitas que queiram nos destruir de dentro para fora, ou que hajam trepadeiras que queiram nos sugar, a gente vai dar nosso fruto, vai dar o nosso melhor, dentro das condições que a gente tem, com as ferramentas que a gente sabe usar. E que a gente não se limite. Ah, eu já fiz de tudo e não adianta, já fiz tudo. Não, você fez o que você sabe fazer dentro das condições que você sabe. Mas às vezes tem alguém mais capacitado que pode te ensinar. Alguém que tem mais experiência que pode te ensinar. E isso é ganho. É só pedir ajuda. Eu tenho dificuldade com matemática, mas tem Robson aí. Entendeu? Eu não vou deixar de fazer algo porque eu sou limitada em uma situação. Mas eu vou dar fruto. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E você também consegue. Qualquer um de nós consegue. Mas que a gente dê fruto em nome de Jesus. Em Isaías 51, verso 2. Vamos ver aqui, Isaías 51, verso 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque ele era único. Quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei.
Nós somos únicos. Nós somos únicos. E Sara era infrutífera, era infértil. Abraão estava na sua casa, na sua parentela, na sua vida boa, no seu comodismo, e foi lançado por Deus para fora, ordenado a ir para uma terra que ele não conhecia, para que ele desse o seu fruto. E o fruto de Abraão era o quê? Gerar um filho na velhice. E a mulher dele era estéril. Mas para Deus não há nada impossível. Dê seu fruto. Não importa onde você esteja. Não sei qual é a dificuldade. Todos nós temos perdas. Todos nós temos prejuízos. Todos nós temos danos. Todos nós sofremos nessa vida. Todos nós carregamos cicatrizes e pesos que não merecemos carregar. Mas todos nós temos um potencial gerado na nossa essência, doado por Deus. Desde a fundação do mundo, desde a gestação, desde quando fomos implantados, plantados lá no ventre das nossas mães. E que o nosso fruto permaneça e que dê outros frutos, a 100, a 1000, para a honra e glória do Senhor e satisfação da nossa alma, porque para isso que nascemos. E o vinhateiro ele está cuidando de nós. Clame ao vinhateiro. Deixe ele podar suas folhas, seus galhos. Deixe ele cuidar de você. Clame. Vinde a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você está cansado, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É assim que o vinhateiro fala. E ele cuida. E ele vai limpar as nossas raízes, ele vai adubar as nossas raízes, ele vai nos alimentar, ele vai nos encher, vai cuidar de nós, vai nos dar vida e vida com abundância. Ele não nos quer como as uvas. Ele nos colocou lá no meio delas, porque temos potencial para frutificar em qualquer adversidade, em qualquer lugar diferente, em qualquer terreno. E o nosso papel é somente dar fruto. Você, como figueira, nunca se compare a ninguém, porque você é única. Você é único. Não deixe as vozes incapacitantes te podarem, te sugarem, ou te destruírem de dentro para fora. Não deixe que as maldades que as vinhas te fazem, as exigências das vinhas, te façam te tornar desmerecedor. Valorize o teu esforço, a tua capacidade, o teu potencial, as tuas armas, as tuas armaduras, as tuas ferramentas, os teus talentos, as tuas capacidades. E dê o teu fruto, em nome de Jesus, aonde você estiver. Porque foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Ele te gerou, e foi para isso que você nasceu. E provavelmente você só vai ser feliz. Provavelmente não, vou mudar esse termo. Com certeza você só vai ser feliz. Não vai ser livre de dificuldade, porque você vai precisar sempre ser podado. Você vai precisar sempre ser adubado. Você vai precisar sempre ser cuidado, aparado. Isso dói, isso machuca. Isso amputa muitas vezes. Mas para você ser sempre melhor, você sempre vai ser mais e mais provado no fogo, na água, no vento, no sol, no calor, em todos os momentos. Mas você vai dar fruto. E o sentido da sua vida, a plenitude da sua vida só vai ser conquistado quando você se posicionar para aquilo que você foi gerado. Não seja diferente. Não queira ser como dizem que você deve ser. Não queira fazer o que dizem que você deve fazer se não está na sua essência. A sua essência é aquela que Deus criou. A imagem e semelhança do Criador. Figueira, ter fruto. E assim só você será feliz. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa palavra. Robson, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Deus abençoe você, sua família. Você é um grande profissional.
Minha prima Amanda, muito obrigada. Marcilene, muito obrigada. E a todos que vão assistir logo após, muitíssimo obrigada. E deixa essa palavra frutificar em seu coração. Jamais permita que palavras limitantes, ações, maldades que lhes fizeram, te impeçam de frutificar. Deixe o vinhateiro cuidar de você. Clame, busque, descanse aos braços dele, nos braços dele, aos pés dele. Se alimente da palavra. Deixe ele te adubar, te encher, te fortalecer. E o seu fruto vai permanecer. E ainda vai dar muitos mais frutos. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero fazer lives com vocês. Estou pedindo a Deus a orientação. Eu recebi de uma amiga minha, Ana Moraes, este livro de presente. Conseguem ver? Como vencer gigantes. Lições baseadas no livro bíblico, né? Na história de Davi e Golias, né? Que é dos autores William Douglas e Flávio Valvassoura, né? Da editora Sextante. E eu quero fazer lives a respeito das lições desse livro, né? Capítulos, uma live por capítulo. E aí eu gostaria de, se alguém tiver esse livro, quiser participar, né? A gente marca os dias e vamos aí falando a respeito da palavra de Deus, semeando. São lições valiosíssimas, eu estou amando. Gratidão, Ana, por esse presente, né? E vamos semear. Nós nascemos para isso, né? Nesse momento eu estou de casa, em isolamento, né, por causa do Covid-19. Tenho parentes, né, na minha família que estão doentes com o Covid, na família do meu marido também, eu já tive. Então é isso, né? Mas a gente está aqui para dar fruto, independentemente das dificuldades. E me sigam no YouTube, meu canal é Eu Sou Leandra Freitas. Eu vou postar esse vídeo lá, né? Compartilhe se essa palavra tocou seu coração, né? Se isso foi relevante para você. Eu agradeço no nome de Jesus, orem pela minha vida. Eu abençoo a todos no nome de Jesus, que a presença, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Beijão, até a próxima, se Deus quiser. Amém.